Glória a Deus. Glória a Jesus. É uma responsabilidade muito grande. Meus irmãos que estavam esperando que o pastor Alexandre trouxesse a palavra. Então você imagina como está o meu coração, os meus ossos. Mas Deus é fiel. Amém? Você que pode, abra sua Bíblia comigo. Primeira Epístola de João. Amém, meu querido. Deus abençoe. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler 2 versículos, a qual o Senhor, quando estava meditando esta tarde, estava falando comigo. Porque antes da palavra falar aos irmãos, ela tem que falar primeiro aquele que irá trazer a palavra, né? Por isso que ela é uma espada de 2 gumes. Primeiro ela bate naquele que quer conduzir a palavra do Senhor, para depois que ela possa fazer algum efeito, né? Nunca torna vazia essa palavra. Ela é viva e eficaz. Então, primeira Epístola de João, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 9 e também o versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: aquele que diz está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Se você puder, ore comigo nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma noite, Senhor, o teu povo se reúne para prestar um culto de louvor ao Senhor e para ouvir a tua voz esta noite. Senhor, o Senhor sabe que nós somos apenas um vaso de barro, de nós mesmos não temos o que passar, Senhor. Mas Deus, pela pessoa bem do Espírito Santo, que fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja. Este é o povo que o Senhor escolheu, o povo para ser fiel diante da grande perseguição. Fala conosco e seja o nome do Senhor exaltado, no nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho e no nome do Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Você que pode, se assenta e glorifique ao Senhor esta noite. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que nós que achamos, se nós achamos estarmos em luz, então de forma nenhuma nós podemos aborrecer os nossos irmãos. Da mesma palavra ela fala: e se nós julgamos que estamos de pé, devemos vigiar para não cair. Porque todos nós, nessa nossa natureza, ela é uma natureza frágil, uma natureza pecaminosa. E se nós não vigiarmos constantemente, ela tenta se levantar e tomar o lugar de Deus. Como assim, irmão? Nós estamos revestidos deste corpo, mas nós não servimos este corpo. Nós estamos revestindo dessa pele, e esta pele corrupta, mas ela não é Senhor sobre nós. Porque o Senhor Jesus, quando Ele traz a nós a realidade do novo nascimento, então Ele diz: olha, a carne, ela milita contra o Espírito. E Ele nos ensina que a carne, ela se inclina para a morte, para tudo o que é contrário a Deus. Mas o Espírito, ele te vivifica. E o Espírito, ele se inclina para as coisas da vida. Porque Deus é Espírito. O que é aborrecer o nosso irmão? Olha, nós temos na Bíblia um relato sobre Abel e Caim. Diz a Bíblia que em determinado momento
o Senhor, foi receber um sacrifício. Então Abel e Caim trouxeram ao Senhor o sacrifício. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Caim ainda tinha a carne como seu senhor, porque ele se inclinou para a morte. Ele se levantou contra o seu irmão e matou ele. Abel não. Abel, mesmo estando sobre esta carne, ele ofereceu um sacrifício pela fé, mais excelente que o sacrifício do seu irmão. Porque Abel, ele era um homem que andava segundo as obras do Espírito, porque essas obras nós alcançamos pela fé. O justo viverá da fé. Quando a carne vir pedir para mim fazer a sua vontade, eu devo vencer ela pela fé, porque essa carne ela é prisioneira eterna do pecado. Mas quando Jesus Cristo crucificou o pecado na carne, Ele nos deu a liberdade de estarmos na sua casa e não sermos mais escravos dessa carne, mas vivermos pelo Espírito, e alcançamos essa promessa pela fé, porque nós não fizemos nenhuma obra de justiça para merecer, mas o Senhor Jesus Cristo fez, e Ele padeceu como maldito por mim e por ti, pelo meu pecado e pelo teu pecado, mas para que nós não mais andássemos escravos do pecado, mas tivéssemos a liberdade em Cristo, e essa liberdade você tem hoje. Então o Senhor mostra naquela história que Caim, quando o Senhor diz a ele, quando o Senhor vai receber a oferta de Abel e Caim, o Senhor dá atenção a Abel. Deus sondou o coração de Abel, e tem uma palavra muito especial na Bíblia que diz que Abel ofereceu das suas primícias. O que é oferecer a Deus das suas primícias? É você tirar a melhor parte para Deus. Quando você levanta, você tira a sua primeira parte para Deus. No meio do seu trabalho, ainda tem um tempo que você possa retirar para Deus. Antes de você dormir, você ainda visita o Senhor, porque Ele é o teu Deus. Tirar as primícias para Deus é você encontrar durante essas 24 horas que você tem todos os dias, para a maior parte dela passar com Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos, nós sabemos que nós temos um pastor que ele é dirigido pelo Espírito Santo, mas não só um. Há muitos homens de Deus nesse ministério que estão sob a direção do Espírito. E para que você viva a direção do Espírito, como essa campanha está dizendo, o jugo, para quebrar, a unção que quebra o jugo, você tem que ter obediência à palavra de Deus. Senão o Espírito Santo nunca vai quebrar o jugo do pecado. Nunca você vai ser livre da sua carne. Você precisa obedecer. Mas como obedecer diante desta enfermidade que temos em nosso corpo? Porque esta carne ela é enferma. Nós vamos vencer pela fé. Pela fé. Pela fé. Não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Só pode alcançar essa ousadia, essa autoridade de você ser um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus quando você obedece. Tirar as primícias para Deus. Então Deus atentou para aquele sacrifício e rejeitou o seu irmão, porque o seu irmão fez de qualquer maneira. Nós muitas vezes temos aqui 3, 4 cultos por semana, e quando nós viemos a esse ministério, quando você inicia na fé, você tem um desejo tão grande de estar na casa do Senhor. Você faz com tanta alegria, você vem louvar um hino, você chora. Você quando vai pregar, você fica trêmulo. Você limpava a casa do Senhor com tanto cuidado. Não tira o pó ali, vamos pegar ali, pega um espanador ali, olha uma teia de aranha ali. Mas o tempo vai passando e você trata as coisas como se fossem naturais. Não, eu sempre fiz, eu fazer ou não fazer, tanto faz. Não é assim para Deus. Assim foi o sacrifício de Caim. Não é qualquer coisa, basta. Deixa eu ver qual fruta tem aqui. Não, pega daquele balde ali. Pega ali. Deus vai aceitar. Mas Abel não foi assim. Abel olhou para cada novilho e falou, esse é o melhor. Então esse eu vou oferecer ao Senhor. Assim, irmãos, nós não estamos mais debaixo dessa escravidão que João, o apóstolo, está nos ensinando. Olha,
nós não devemos mais aborrecer o nosso irmão, porque ainda que a nossa carne ela se incline para fazer o mal, nós devemos crucificar o pecado pela fé e tomar posse da promessa de Deus de viver pelo Espírito. Há uma lei que diz que toda ação gera uma reação, mas quando você é um novo convertido, quando você é uma nova convertida, você não paga mais o mal com o mal, mas você paga o mal com o bem, porque você não vive mais segundo as obras da carne, mas segundo as obras do Espírito, porque o Espírito é vida, o Espírito vivifica. Então, quando alguém vier zombar da doutrina que você segue, lá no seu trabalho, alguém vier zombar daquilo que você crê, você não deve tentar o mal para ele, porque ele é uma alma. Ele é uma alma. E Jesus pagou o preço por aquela alma. Se ela se arrepender, haverá esperança de salvação, como houve para nós. Porque se nós silenciarmos a cruz de Cristo, qual será, pois, aquele dia o nosso pagamento? Se toda vez que alguém nos afrontar, nós pagar da mesma medida, qual será a nossa recompensa? Não será nenhuma, porque recebemos em vida. Nós praticamos a obra da carne, e a única coisa que receberemos será o galardão da iniquidade, porque não teremos parte com Deus. Como teremos parte com Deus? Quando vivemos como o Senhor viveu. Jesus, ele também foi humilhado, mas ele sabia que ele estava na terra para fazer a vontade do seu Pai. Ainda há dúvida nos nossos corações sobre essa doutrina? Será que não temos muitas provas que ela não vem do homem? Será que não tivemos tantas testificações que isso não pode vir do homem, senão do próprio Deus? Quantas pessoas receberam libertação? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram salvas, libertas? A maior testificação de que Jesus está na sua vida é quando você tem um coração novo na presença de Deus. Ai, irmão Adriel, um paralítico andar é lindo, deve ser lindo, eu nunca vi. Um cego ver deve ser maravilhoso. Um morto ressuscitar deve ser tremendo. Mas eu digo que algo maior que isso é quando Deus transforma o meu e o teu coração num coração novo. Num coração novo. Glória a Deus, aleluia. É um coração regenerado. É um coração que não deseja o mal do seu próximo. Pode ser ele um ímpio hoje, pode, mas pode ser um pregador do Evangelho amanhã. Se nós, alguns ouvintes que estão aí, muitas vezes eu ouço uma pessoa que não é crente falando assim: você não me entende, você não sabe de onde eu vim. Mas eu desejo eu responder: não, você não sabe de onde nós viemos, porque você que está hoje no pecado não era diferente de nós. Se nós trazermos em memória onde estávamos há 5, 10, 20 anos atrás, como era a nossa vida, como vivíamos nesse mundo, éramos vergonhosos. O nosso pecado fedia as narinas de Deus, mas o Senhor não te resgatou, o Senhor não te deu esperança, transformou a sua vida, a minha vida, para estarmos aqui. E hoje você é um ministro do Evangelho, você é uma regente, você louva ao Senhor com alegria. Olha que maravilha que Deus fez na sua vida. Será que você não tem esperança por aquele que ainda está perdido? Será que essa noite Deus não quer te dar esperança para que você não sufoque a mensagem da cruz, mas para que quando for afrontado, como Cristo foi afrontado, ele tinha uma certeza: eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Se você tiver certeza nessa doutrina, ainda que digam para você todas as palavras de baixaria, ainda que te humilhem, ainda que rasguem o seu coração, você tem a certeza: essa palavra vem de Deus, e eu não abro mão da verdade do Evangelho. Aleluia! Não abro mão de ser uma nova criatura, porque o galardão existe, o céu é real. Vou compartilhar um mistério com os irmãos. Um dia, estávamos nós orando, e o Senhor sabia. Um dia eu fiz um pedido ousado a Deus. Eu disse: Deus, existe a mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Olha que jovem. E eu olhei para Deus e falei: eu quero sentar nessa mesa. E o Senhor um dia tomou um profeta dele e falou assim:
quer sentar na mesa? Eu pensei no meu coração, Senhor, eu quero. O que será que eu tenho que fazer para sentar na mesa? E o Senhor disse, sabe quem senta na mesa? Eu pensei, Senhor, quem senta na mesa? Ele disse, os heróis da fé. Carabai, sou. Os heróis da fé. Aqueles que não negaram essa palavra, mesmo ao escárnio. Carabai, sou. Aqueles que não negaram o evangelho, mesmo que a família os tenha negado. Carabai, sou. Ainda que os amigos faltassem, Jesus não faltava para eles. Ainda que o dinheiro faltasse, Jesus não faltava no seu coração, porque eles sabiam que estavam esperando. Era uma promessa. Você está debaixo de uma promessa de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Não suporte a mensagem da cruz. Não deixe Satanás trazer tristeza ao seu coração. Porque muitas vezes o diabo envia alguém para te entristecer. Sabe por quê? Para que o Espírito Santo não haja. Porque o coração entristecido, ele extingue o Espírito Santo de Deus. Deus não pode operar num coração magoado, num coração ferido. Deus não pode atuar, porque você está fechando a porta. Você tem que perdoar. Quantas pessoas às vezes estão dentro da casa do Senhor, e quando estavam no mundo, receberam palavras que danificam a alma, ou ver uma atitude que te traiu, uma traição. Quando alguém é ingrato, te fere, te machuca, quando você é abandonado. Mas você não pode. Você tem que lutar. Você tem que lutar, porque eles lutaram contra a desesperança. Eles lutaram porque as circunstâncias não mostravam que havia um escape. Porque muitas vezes Deus está deixando você, e você está passando o vendaval. Olha, os apóstolos estavam no meio do barco, e de repente a tempestade tomou aquele lugar, e corre água para um lado e sufoca o outro, e eles olham, Jesus está dormindo. Alguém tem que ter coragem de acordar ele. Alguém tem que ir lá cutucar o mestre. Tem que ter muita ousadia, aleluia, para lá chamar Jesus. Jesus não saiu da nossa vida por causa da tempestade. A tempestade não significa que Jesus foi embora do barco. Às vezes é Jesus provando a minha e a sua fé, para ver até onde a gente vai. Será que ele ainda se lembra de onde eu fiz, de onde eu tirei? Será que ela ainda se lembra de onde eu tirei ela, onde eu coloquei? Será que nós trazemos em memória aquilo que éramos no passado, escravos e prisioneiros do pecado, mas hoje somos livres, porque temos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. A circunstância que você está vivendo não determina o fim da sua vida. Não determina, irmão, o fim. É só Deus quem pode determinar o fim. Se Ele disser que é hoje, que estejamos preparados para encontrá-lo. Mas toda essa situação contrária não significa que a sua vida vai acabar em derrota. Não significa que a sua vida, o seu ministério vai ser perdido. Ele só vai se você desistir de Jesus, porque Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós, mas Ele prova. Ele é o Deus do deserto, que provou um povo por 40 anos, esperando que alguém confiasse nele em meio ao deserto. Mas foi uma geração desobediente, foi uma geração rebelde, e caíram, mesmo tendo uma promessa. Eles dizem nas igrejas de porta larga, quem tem promessa não morre. Fala para o povo de Israel lá, fala para eles. Saíram do Egito com a promessa, mas foram desobedientes, rebeldes. Não podemos aborrecer os nossos irmãos, porque aquilo que nos feriram lá atrás, hoje você é uma pessoa regenerada. Se você encontra ainda na rua, vai lá, irmão, perdoa ele, perdoa ela, surpreende ele, vem, pega ele de lado. Ô, meu irmão, ele vai assustar.
porque ele sabe que ele fez mal para você, mas dá um abraço com sinceridade, fala: meu irmão, eu encontrei Jesus, meu irmão, a minha vida mudou, eu te perdoo, tá bom? Você pode me perdoar, meu irmão? Você tem um abraço para mim, porque eu tenho para você, porque não depende da outra pessoa, depende de você, o Espírito não está nele, está em você. Faça a diferença na terra, aleluia. Pegue o Evangelho, viva a cruz de Cristo, viva essa crucificação, porque o Senhor morreu naquele lugar para nos dar a liberdade. Não sufoque a mensagem da cruz, não sufoque a mensagem da cruz. Sufocar a mensagem da cruz, se você pagar o mal com o mal, o seu Jesus não é melhor que um dos católicos, ele ainda está preso, não pode fazer nada por você, mas quando você vence o mal com o bem, o seu Jesus, ele ressuscitou, aleluia. Ele está vivo na sua vida. Deixa ele estar vivo na sua vida. Olha, ainda que uma pessoa te ofenda muito, ainda que ela te humilhe muito, uma coisa ela nunca poderá fazer: ela não pode fazer você pagar a ela com a mesma moeda. É você que decide. É você que decide. Eu te odeio, mas eu te amo em Cristo Jesus. Eu não gosto de você, mas eu gosto de você. Me dá um abraço aqui. E você quer ver uma coisa que quebra um orgulhoso? É quando você surpreende ele e paga ele com bem. Às vezes aquela alma que você precisa perdoar, é Deus que está esperando para mudar a situação da tua vida. Deus está esperando você levar um abraço. Deus está esperando você mandar uma mensagem, fazer uma ligação, pedir um perdão. Todos nós precisamos perdoar. Sabe por quê? Porque todos precisamos de perdão. E Deus diz que se nós negarmos o perdão, Ele diante do Pai negará nós também. Tem que perdoar. Não tem jeito. Mas eu queria uma mensagem essa noite que fosse diferente. Mas não somos nós que escolhemos a palavra. É o Espírito de Deus que escolhe. Ele sabe que eu e você nessa noite há algo que Ele esteja passando que vai mudar uma realidade na minha e na tua vida, mas tem que aplicar. A palavra de Deus não é só ler, é viver. É viver a palavra. Você lê a palavra para conhecer o Deus da palavra. É para isso que o Senhor deixou essa palavra revelada, para nos mostrar o caminho, para se revelar ao seu povo. Não aborreça o teu irmão. Quantos estão aí e receberam afrontas e já se passaram anos, meus irmãos, anos. Tem pessoas que morreram e ainda carregam um fardo. Era um miserável, era um imundo, e ele nem estava na terra. E a pessoa está com o coração doído, com aquela raiz de amargura no coração, e precisa ser quebrantado. Senão o Espírito Santo não vai entrar na tua vida, senão ele não vai mudar a tua história. Precisa ser quebrantado, porque Deus resiste ao soberbo, mas ao coração humilde e quebrantado não rejeita o Senhor. Esta é a palavra de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. A palavra está dizendo: aquele que aborrece o seu irmão, ele está em trevas. Ele está em trevas. Ele não está na luz, porque o Espírito não está nele. Há muitas maneiras de aborrecermos o irmão. Você não liberar o perdão, você pagar a ele com a mesma moeda que ele te pagou, você falar mal dele, você difamar ele, você fofocar sobre a vida dele. Tudo isso é aborrecer o seu irmão. Deus colocou uma igreja na terra, mas em nenhum momento na Bíblia Deus fala: eu vou colocar vocês agora regenerados para ser pais. O Senhor disse isso, mas Ele disse: amai ao seu próximo como a ti mesmo. Mas Senhor, quem é meu próximo? Um dia alguém perguntou, e ele conta uma história sobre um sacerdote que deixou de largo uma pessoa morrendo, e um levita passou e desprezou também. Mas havia um samaritano, aquele que era um povo inimigo, mas ele se aproximou e socorreu.
Seja próximo do seu inimigo, ame ele, porque o Senhor diz que quando você paga a afronta com a bem-aventurança, quando você se cala diante da calúnia, diante da difamação, você amontoa sobre a tua cabeça brasas vivas. Você amontoa sobre a sua cabeça brasas vivas. É a simbologia do Espírito Santo, aleluia, tomando forma na sua vida. E a carne vai ficando triste, vai ficando fraca, vai ficando fraquinha, porque você já não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, aleluia. Que honra, que glória, nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança de Jesus. Naquele dia Jesus estará sentado para julgar as nações, e muitos se aproximarão dele, mas quando olhar para ele, verá que o Senhor, verá o modo do Senhor, o jeito que ele se porta. Quando Jesus se levantar, o quadril dele não requebra, não rebola, porque não foi feito para isso. Você vai olhar nos cabelos dele, não estará tingido de muitas cores, porque não é esta a palavra de Deus. Ele não estará pintado, ele não estará com uma calça apertada. Jesus não estará de regata, não vai te aparecer de bermudão para te dar a salvação. Ele é santo, essa doutrina é santa. É uma palavra só de Gênesis a Apocalipse, mas muitos fazem confusão porque ainda andam na carne. Não tem o Espírito, não foi aberto os olhos, estão em trevas, estão aborrecendo ao seu irmão. Tem que visitar, tem que abraçar. Existe uma passagem que diz que um jovem estava em cima do muro, o jovem Eutico, e ele cai do muro, indeciso, não sabe para onde vai. E então o apóstolo Paulo se prostra e o abraça. Você tem que se prostrar diante de Deus. A oração é a primeira parte. A segunda parte é a ação. O que é ação, irmão Adriel? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele traz uma mensagem para você, e você recebe aquela semente preciosa do Evangelho, mas quando você chega na sua casa, como um culto hoje de libertação que está falando, a unção que abre o jugo, aleluia, você tem que sair com essa esperança, mas quando você chega na sua casa, e o teu marido está alcoolizado, e a tua esposa está toda drogada, os seus filhos, você deixa Satanás roubar essa semente. Não deixa. Está fedendo a vida, leva um abraço. Está cheirando maconha, está com o resto de pó de cocaína no nariz, leva um abraço. A oração é a primeira parte, a ação é o complemento. Ele se prostrou e ele abraçou, aleluia. Pensa pela fé, vai lá, abraça, meu esposo, eu te amo. Jesus vai fazer a obra na sua vida. A minha esposa, um dia tu estarás na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. Meus filhos, o Senhor me prometeu filhos, e eu não crio filhos para o inferno, eu crio para a glória, aleluia. É para o céu, é para Jesus, aleluia. Mas só pode fazer isso quem anda no Espírito, aleluia. Meu Deus, o Senhor é santo, o Senhor é santo, aleluia. Não deixa a carne sufocar a obra. Vá para o Espírito. O Espírito é vida. Porque quando você vai pela carne, os seus olhos são trevas. A Bíblia diz que os seus olhos são maus, todo o teu corpo é trevas. Você é mau, você não se controla. Você não consegue. Você faz coisa de menino. Você já é um adulto e tem atitudes de menino, de menina, de adolescente mimado. Está na hora de crescer. Está na hora de comer alimento sólido. Deixe falar. Você não precisa da aprovação dos homens. Por acaso foi um homem que te chamou?
Foi Ele que te fez promessa. Oh Jesus! A palavra que importa é que vem de Jesus para a sua vida. Não importa o que a tua família acha de você. Não importa se ele crê ou não crê na doutrina. Você continua orando. Você continua tomando atitude, ação de abraçar, de profetizar na tua casa, de não deixar até o último minuto. Ainda enquanto Jesus não rasgar o céu, ora e abraça, ora e abraça, ora e abraça. Porque eu te digo isso. Ainda que Deus não restaure toda a tua casa, a tua alegria naquele lugar será tão grande. O amor de Deus será tão grande na tua vida, que você não lembrará um minuto no céu, e toda a dor dessa terra passará, mas um minuto no inferno, nenhuma alegria da carne vai te sustentar naquele lugar de tormento, não vai te consolar. Tem que viver no Espírito, tem que renunciar todo dia, não é fácil. Tem que jejuar, tem que orar, tem que ler Bíblia. E ainda se todas essas coisas nós fizermos e não vigiarmos a língua, de nada vale. Vem Satanás e rouba tudo. Tem que vigiar as palavras. Tem que vigiar. A palavra de Deus diz: nenhuma unha ficará no Egito. Tem gente que escreve. Aquilo é palavras. E tu pagará por cada uma delas. Por cada uma delas, até aquilo que é liberado, até aquilo que Deus revelou, pode usar. Se tu passar o teu tempo inteiro nisso, tu vai cair para baixo. Deus não chamou a gente para ficar 24 horas no YouTube, 24 horas no Signal. Pessoas dobram o jeito para orar: Pai Nosso. Espera aí, Jesus, só um pouquinho. Ai, Senhor, aí faz a obra lá, meu Pai. Nossa, olha, já 20 pessoas visualizou aqui. Misericórdia, irmão. No céu não tem celular, não. Não tem, irmão. No céu tem isso aqui, ó. E ela viva. Tarabai sei deixou. No céu vive a palavra. É a palavra que está no céu. E só vai para o céu quem tiver a palavra no seu coração. Aleluia. A Deus ninguém engana. Pode enganar o homem. Pode viver 60 anos dentro da igreja, participar da ceia e acordar dentro do inferno, porque não vigiou as palavras. É por uma simples palavra que tu pode condenar a tua alma. É pela falta da ação dessa pessoa que Deus colocou na sua vida para você recuperar. Deus te salvou para quê, irmãos? Para nós salvarmos aqueles que estão em trevas. Vai lá, seja luz. As trevas não podem contra a luz. Nada podem contra a luz. Porque a luz, ela triunfa sobre as trevas. As trevas não podem dominar a luz. Mas a luz, aonde ela chega, ela domina. Não é o ambiente que faz a luz. Você pode estar no deserto e ser luz. Você pode estar no paraíso sendo luz. Você pode estar no monte com luz. Você pode descer aos vales com luz. Não importa se é um lugar árido. Não importa se é na caverna. Não importa se é na cidade, no sítio. Seja luz. Adão tinha tudo para ser luz, mas desobedeceu a palavra. E do paraíso ele foi retirado. E Jesus, aonde ele estava vencendo, irmãos? No deserto. Satanás estava tentando Jesus. A tua situação não é motivo para você não servir a Deus. Não é que quando melhorar aqui, aí eu pego esse compromisso com você. Não vai melhorar nunca. Muitas vezes é para o próprio Deus que está nos provando. Será que vai vir na minha casa domingo de manhã? Vai ter ensaio hoje? Será que amanhã vai ter uma vigília? Vai ter um evangelismo? Não, é que o carro? Não, é a moto? É as pernas? E quando Deus arrancar elas fora, o que você vai dizer para Ele? Porque quando você tinha, você não usou. Não há desculpa para não viver o evangelho. Chega de desculpa. No pecado nós não dava desculpa. Eu saí do mundo de drogas, de bebida, de prostituição, e
E todo dia, ainda que eu não dormisse uma noite, eu não dormia outra, eu não dormia outra, eu não dormia outra, porque eu era escravo da minha carne. Ficar uma hora pelas madrugadas com Deus, eu estou tão cansado, Senhor. O trabalho, Senhor. Ah, meu filho, Senhor. Toma cuidado, irmãos. Porque Deus prova. Deus pode tocar, irmãos. Deus é misericórdia. A graça de Deus viu que Adão e Eva estavam nus e vestiu eles com uma roupa. Mas a justiça de Deus lançou eles fora do paraíso. Para de dizer que Deus é só amor. Ele é justiça. Ele é fogo que consome. Vigia. Vamos vigiar nas palavras, nas atitudes. Porque se você rejeitar uma pessoa lá, que Deus está enviando, mas ela dá trabalho, irmão Adriel. Olha a história dos homens de Deus. Para cada Moisés, há um Datã, há um Coré, há um Abirão. Para cada Neemias, há um Sambalate e Tobias. Para cada Ana tem uma Penina. Para cada Paulo, um Alexandre Latroeiro. Por que você seria diferente? Para o seu Jesus, havia um Judas Iscariotes. Escolha a parte do Espírito, a parte da vida, a parte da fé, a parte da esperança, a parte do amor. Escolha Jesus esta noite. Muda as tuas atitudes quando sair daqui. Entra na tua casa diferente. Vai rompendo pela fé. A tua mãe não é crente, creia por ela. O teu pai não é crente, creia por ele. A fé move montanhas e pode mover aquele coração que faz a montanha de tão duro que está. Mas Deus move, Deus quebra, Deus traz para a sua casa, porque Ele é Deus do impossível, foi dito esta noite. Ele é Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Não ande em trevas, ande em luz, ande em novidade de vida, porque a carne se inclina para a morte, mas o Espírito para a vida. A palavra no versículo 10 diz: aquele que ama o seu irmão, esse está na luz. Ela diz aquele que ama o justo. Ela não falou o justo. Ah, o ímpio. Ela falou o ímpio? Não. O irmão. Ela colocou se ele é gordo. Mas se ele for baixo, magro, alto, mas ele é rico, é pobre, ele é estudado ou analfabeto, Jesus, o que é? É o seu irmão. Jesus, quem que é Jesus? Seu irmão. Não, mas esse aí, Jesus, esse era pior, irmão. Eu era pior, irmão. Eu lembro que eu fiz, irmão. Havia uma mulher tão fraquinha, era uma mãe, crente toda a vida. Depois que saiu do catolicismo, dobrou o seu joelho ao Senhor, lutou pelo seu marido, lutou pelo seu filho. Deus não escuta a oração, irmãos. Hoje eu estou longe da minha mãe, muito longe. Nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãezinha. Mas quando eu vim para cá, aleluia, eu disse a Jesus, ainda que eu nunca mais veja, eu vou ser um homem de Deus, eu vou lutar, Senhor, para viver aquela palavra, porque quando essa palavra entrou, e a palavra, quando eu digo essa doutrina, os vícios foram embora na mesma hora, foi tudo embora, não existia mais o álcool, a prostituição foi caindo por terra, porque o Espírito do Senhor, onde Ele está, a liberdade, a renovo, Deus transforma vidas, Deus muda a história. Quem tem que crer é você, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, aleluia. Não deixa de orar, porque enquanto você estiver de joelhos, quem sabe aí, para nós sou. Há uma esperança, seremedeçou. Ai de você, Rabai, seremedeçou. Se deixar esta alma morrer, porque a palavra diz: se alguém fizer um pequenino
maligno cair, tropeçar e for lançado no inferno, tu será rejeitado, você será rejeitado naquele dia. Ora, 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 Senhor, que Ele é Deus impossível. Deixa Ele mudar a sua vida. Tem que obedecer. Essa doutrina é verdadeira. Você que me escuta, eu passei 8 anos da minha vida nas drogas, no álcool, mas quando eu vim para a doutrina, eu disse: Deus, se tu é Deus da doutrina, eu vou ser liberto, eu vou ser liberto. E eu nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei. Eu nunca senti o desejo de voltar. Quando Satanás fala, volta, me dá uma ânsia, um nojo. Porque, Adriano, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver comigo é na fé do Filho de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Creia que essa doutrina é verdadeira. Se diz que não pode, não pode. Se diz que pode, pode. É Deus quem falou. Faça prova. Eu acho engraçado que a nossa igreja, ela tem uma confiança tão grande, que ela chega num pastor de outra igreja e fala: não pode, não pode, não pode. Aí ele diz: mas me prova na Bíblia. Não, irmão, você não é homem de Deus? Eu sou. Então dobra o teu joelho e fala com Deus, que Ele te responde. Porque se tu é homem de Deus, Ele vai te responder. Você tem coragem de dobrar o joelho e fazer prova? Faz prova. É de Deus, Senhor, não é? É ou não é? Você não é homem de Deus? Faz prova com Deus. Você não fala com Deus? Fale com Deus. Mas não fique duvidoso. Não fique duvidoso quanto a essa doutrina. Chega. Porque sabe quem questiona? Coré questiona. Coré questiona. Deus ergueu Moisés, mas Coré, por ser da família, disse: posso também. Você não pode, Coré, não foi você. Se Deus levantou pastor, é pastor. Ele levantou presbítero, presbítero. Diácono, diácono. O diácono é o pastor? Não, o diácono é o diácono. O pastor é o pastor. Na falta do pastor, o pastor vai ordenar alguém. Não, mas eu falo melhor que ele. Mas não é o falar. É unção, é intimidade. Não é eu e você que escolhe. Não, mas eu quero ter isso. Você não vai ter, porque não vem da gente, irmão. É de Deus. É de Deus que vem. Faça aquilo que Deus te entregou com amor. Porque não é maior quem tem 5 talentos do que aquele que tem um só. Porque muitos tinham 5 e estão no inferno. E às vezes um que tinha um só está na glória. Por quê? Porque aquele único, ele lapidou, ele cuidou, ele guardou, ele zelou por aquilo que Deus deu. E quando ele chegou a Deus, tinha 2. Agora, aquele que quer muito, às vezes não dá conta. Olha o que foi falado esta noite. Cuidado com o que tu pedes, porque tudo aquilo que o Senhor te dá, Ele vai requerer de você. Ele vai requerer de você. Lute, persevere. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Para encerrar essa palavra, disse Isaac, ele tinha um irmão mais velho, Ismael. E o que o apóstolo Paulo ensina? Primeiro, a Bíblia diz que Ismael aborrecia Isaac. O que a Bíblia diz? Que ele aborrecia. O que nós temos aqui? Aquele que aborrece o seu irmão está em trevas. Ismael zombava do seu irmão mais novo, aborrecia ele, perseguia ele. E o que aconteceu? Paulo diz: aquele que é da filha da escrava, filha da carne, qual é as obras dela? É aborrecer o seu irmão, é falar mal pelas costas, é espalhar mentira, é espalhar confusão, espalhar contenda. Esse é o galardão de Ismael. Mas aquele que é da livre, que é da fé, que é do Espírito, ele é Isaac. Ele é um perseguido, mas ele não persegue, ele não é um perseguidor. Ele é o caluniado, mas ele não calunia. Ele é difamado, mas ele não difama.
porque Ele é da promessa, e a promessa se alcança pela fé. Eu agradeço a oportunidade e que os irmãos em Cristo Jesus possam aplaudir ao Senhor nessa noite, porque grande é a misericórdia de Deus. Amém, e graças a Deus.